falar sobre destilação. A gente vai ver uma prática sobre destilação para vermos a questão das mudanças de fases, né? No caso aí de duas substâncias químicas diferentes, que no caso a gente vai ver uma destilação fracionada e na qual as duas têm diferentes temperaturas para ebulição, certo? Então a gente vai ver essa questão aí de cada mistura, de cada substância ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, enfim, sua mudança física de acordo com a temperatura. Tem umas que vão mudar sua fase física com temperaturas mais altas, outras com temperaturas mais baixas, e isso vai estar relacionada a vários fatores, tais como tamanho da cadeia, tipo de ligação, certo? E a gente vai ver isso com uma prática que relativamente tem um processo simples, certo? Mas que a gente vai poder visualizar, certo? Então, hoje a gente vai ver a destilação fracionada de uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Que é uma substância que, basicamente, na sua estrutura, tem hidrogênio e carbonos, beleza? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a diferença na temperatura de ebulição de hidrocarbonetos. Então, a gente vai ver essa diferença de temperatura na hora de passar da fase, né? No caso aí, a fase de ebulição. Então, é na fase de líquido para gasoso, certo? Então, nos procedimentos de hoje, a gente vai basicamente conceituar, vai saber a questão da temperatura de ebulição como uma propriedade física dos compostos, bem como também conceituar a técnica de destilação fracionada e diferenciar as duas técnicas de destilação, que basicamente são duas técnicas. Tem a técnica de destilação simples e a técnica de destilação fracionada. No caso, hoje a gente vai ver a técnica de destilação fracionada, certo? A diferença dessas duas está na questão de seus componentes. Primeiro, a destilação simples, ela tem como objetivo, as duas têm como objetivo separar substâncias homogêneas, certo? Só que a destilação simples, ela separa uma mistura homogênea de um sólido e um líquido, como, por exemplo, a água mais sal, a água mais açúcar. Então, ela vai separar esses dois componentes, né? Uma separação simples. Já a destilação fracionada, ela vai, como o nome diz, ela vai fracionar, ela vai destilar alguns outros componentes, como, por exemplo, a água e o álcool. Um exemplo bem prático são a questão das bebidas destiladas, né? Por isso o nome de bebidas destiladas, como pinga, cachaça, vodka, uísque, passam por esses processos de destilação, né? Que é de separação da água e álcool, certo? Então, a gente vai ver essa questão. Então, a simples, ela separa um sólido com líquido, como, por exemplo, sal e água, e a fracionada é líquido e líquido, como, por exemplo, água e álcool, certo? Então, isso é uma estrutura de um sistema de destilação simples que consiste nesse sistema. Isso aí é um sistema de destilação, no qual precisa de uma fonte de energia, né, uma fonte de calor, para que haja a temperatura, para que os componentes que estão dentro do frasco, no caso aqui é um balão, certo? Vão acompanhando aí na figura. Então, há uma fonte de calor para que a temperatura aumente e esses compostos saem da fase líquida para a fase gasosa, certo? Então, com uma fonte de calor, essa substância ela sai da fase líquida e vai para o vapor. Então, ela sobe aqui nesse canal, que a gente chama de canal, certo? Depois do canal, ele passa para o condensador, né? O que consiste no condensador? Então, o vapor sai desse
no caso aqui do balão, certo? Quando a mistura ferver, né, ela vai ferver e vai entrar em ebulição e vai sair em forma de vapor. Esse vapor sai nessa coluna, certo? E dessa coluna, esse vapor, ela sai e vai para o condensador, certo? Tá vendo essa coluna aí do lado? Né? É o condensador. No condensador, há uma entrada, certo? Ou uma saída para esse vapor, para sair até para o outro frasco, certo? E ao redor desse condensador existe água. Há uma entrada de água e a saída de água. Para quê? Para que essa água ela resfrie o condensador. Para que isso? No momento que se forma o vapor de água, né, o vapor ele vai para o condensador. Então, como é a temperatura que vai a temperatura que vai fazer essa substância estar em estado de vapor ou de líquido, certo? Então, como ele saiu em forma de vapor, né, porque estava muito calor. Então, no momento que ele passa no condensador, essa água que está ao redor dele, ela esfria esse vapor. E se ela esfria esse vapor, então ela volta a virar líquido, certo? Então, como ela esfriou, a temperatura diminuiu, então ela volta à forma líquida novamente. Então, no condensador, ela passa do estado de vapor para o estado líquido, porque a água ao redor está resfriando esse vapor. Então, ela sai de forma líquida, certo? Então, no caso aqui, que sai é o composto, a substância que foi evaporada. Né? Como eu falei, existem substâncias que evaporam, né, que entram em ebulição com temperaturas mais baixas, outros com temperaturas mais altas, certo? Então, dependendo da temperatura e dependendo da substância, é a que vai sair aqui, beleza? E em cima dessa coluna é um termômetro, é para você identificar qual a temperatura que está sendo aquecida essa substância, beleza? Então, o sistema ele é bem simples, certo? A gente vai ver no vídeo como é que isso vai acontecer na prática, beleza? Então, basicamente, como funciona um sistema de destilação, no caso aí, destilação simples. Bom, para essa prática de hoje, primeiro a gente precisa montar esse sistema de destilação. Então, a gente vai iniciar a montagem da coluna de destilação com papel alumínio para que não ocorra tanta troca de calor com o ambiente. Então, é importante que esse sistema ele esteja totalmente isolado, esteja totalmente as conexões todas encaixadas para que não haja essa troca de calor com o ambiente, né, troca de temperatura com o ambiente, e a gente tem que certificar sempre desse aparato, né, que esteja bem firme, que esteja bem ereto, e não deve haver essa tensão nos componentes do aparato. Então, não deve haver essas folgas nessas juntas e conexões entre os diferentes componentes, certo? Então, a gente tem que estar atento para que não ocorra nenhum tipo de interferência ambiental, né, ambiental externa, dentro do meu sistema de destilação. Então, primeiro a gente vai montar esse aparato de destilação fracionado, que é o que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai pegar um balão de fundo redondo, certo? E adicionar isso para o experimento de hoje. A gente vai adicionar 50 ml de hexano mais 50 ml de tolueno e algumas pedrinhas de ebulição. Essas pedrinhas de ebulição geralmente a gente utiliza, né, quando vai fazer uma mistura desse tipo, vai ferver uma mistura desse tipo, para que não haja muito formação de grandes bolhas, né, para que essas bolhas ela não espirre, né, para não espirre e alcance a distância muito longe, né? Ela serve para amenizar mais as formações de bolhas, porque não forme bolhas muito grandes. E o terceiro, a gente vai ligar o sistema de aquecimento, de modo que o sistema aqueça toda a forma, de uma forma branda. Então, a gente vai começar esse aquecimento
de uma forma mais moderada, com uma temperatura mais baixa, e no decorrer do processo a gente vai aumentando a temperatura. E é sempre importante anotar as temperaturas, a gente vai anotar a temperatura nos primeiros 40 ml que serão coletados, certo? E repetir isso para as próximas frações. Primeiro a gente vai coletar 40 ml dessa substância, certo? E depois a gente vai fazer uma de 20 e outra de 30, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai preparar uma mistura de hexano e tolueno. A gente vai pegar 50 ml de hexano, vai pegar 50 ml de tolueno e vamos colocar no balão de 250 ml. Pega essa mistura, essas duas substâncias, mistura e coloca dentro do balão de 50 ml. E adicionar, lógico, as pedrinhas de ebulição. Então, a gente vai iniciar a destilação, né, o processo de destilação com aquecimento mais brando, cerca de 30% da potência máxima do meu aparato de aquecimento. E a gente vai ajustar essa potência do fluxo material de acordo com do passado do nosso experimento, né? De acordo com o momento que a gente vai fazer nosso experimento, a gente vai ou aumentando todo o aparato de aquecimento ou baixando. Isso a gente vai ver de acordo com a sua temperatura também. A gente tem um termômetro e através do termômetro a gente vai ver a temperatura das substâncias. E é importante que a gente anote a temperatura em que se destila a primeira gota. Quando formar a primeira gota do destilado, a gente anota qual a temperatura que estava e anotar sempre, observar e anotar sempre a temperatura de 1 minuto, certo? E a gente vai ver num termômetro que está localizado acima da coluna de destilação. Aí a gente vai coletar, né, depois que você ligou o seu aparato, a gente vai coletar 40 ml na primeira fração, né, numa proveta, e depois a gente vai colocar num RMI, e os próximos 20 ml, depois a gente vai pegar mais 20 ml, a gente vai coletar e separar em outro RMI, e depois coletar mais 30 ml num terceiro LMI. E vamos anotar sempre as temperaturas dessas frações que a gente coletou. E depois, para a gente, isso vai servir para a gente comparar as temperaturas que a gente obteve no experimento com as temperaturas teóricas, certo? Então, existe uma temperatura de ebulição para essas duas substâncias, né, que é o hexano, certo? Então, o hexano, ele tem uma temperatura de ebulição, e o tolueno também tem uma temperatura de ebulição. Ambos são diferentes, né? Uma é diferente da outra. Então, isso, quando a gente anota a temperatura, a gente vai ver, vai comparar se realmente está de acordo com a teoria, beleza? Agora deixa eu passar aqui o vídeo para vocês.
Apareceu aí, gente, o vídeo? Dê só o feedback aí para começar. Apareceu, né? Apareceu. Uhum. Beleza. E é isso. Pronto. A primeira, essas aí são as duas substâncias que a gente vai utilizar, né? Que é o oxano e o tolueno. A gente vai colocar 50 ml de cada, certo? A gente pega num becker, vai medir as duas substâncias. Depois que você mediu a substância, você vai colocar dentro do balão volumétrico. O balão volumétrico vai estar na fonte de aquecimento. Beleza? Pegou 50 ml de um, 50 ml de outro. Esse já é o condensador montado, viu, gente? Vamos explicar direitinho. Ó, esse aqui é o aparato de aquecimento, certo? Esse vermelho. E aqui é o balão volumétrico, onde fica a minha substância. No caso aí está as duas substâncias, o hexano, 50 ml de hexano, 50 ml de tolueno. Beleza? Então a gente vai aquecer e vai ligar esse equipamento. E essas substâncias elas vão aquecer. Certo? Então, no momento que o equipamento aquecer, o vapor vai subir nessa coluna aqui e no ápice fica o termômetro, tá vendo? O termômetro está localizado, está fixo numa rolha e essa é a coluna, ó. Coluna que vai até a boca do balão volumétrico, certo? Então ela tá ligando ó, a torneira, essa torneira é para passagem da água lá no condensador. Lembra que eu mostrei o condensador, que precisa estar água ao redor? Então, essa mangueira, ela passa ao redor do condensador. Ó, no caso aí, já começou a entrar em ebulição, né? Começou a fervura. Então, à medida que entrar em ebulição, o vapor vai subir nessa coluna. Essas colunas, elas são denteadas, certo? Tem vários dentes. E essa vapor vai subir aqui até encontrar o condensador. Tá vendo essa mangueira aqui no início e no fim? É onde a água passa, né? A água entra lá no começo e sai aqui. E a água do condensador, ó, já vai pingar, já vai sair líquida, certo? Ela vai passar pelo condensador, vai resfriar, o vapor vai resfriar no condensador e já vai sair de forma líquida, né? Já que ele resfriou, a temperatura baixou, então ele vai mudar de fase do gasoso para o líquido, beleza? Então, e o processo todo é esse, gente. O processo ele é relativamente simples, certo? É só você botar a substância, ligar o equipamento e só ter cuidado com a questão, a interferência da temperatura do ambiente, certo? Ver sempre essas conexões, né, se estão bem vedadas, né, se não está fugindo ou nem entrando algum ar, né, que pode interferir no meu experimento. E a prática é essa. O vapor vai subindo. Aqui, ó, tá vendo? O vapor ele tá subindo, subindo nessa coluna que ela tem vários dentinhos dentro, certo? Ela é denteada. Né, da onde vai sair a minha substância, que é no no meu balão volumétrico. Então, ó, o vapor vai subir nessa coluna, vai subir até chegar no condensador. Então, o vapor vai entrar no condensador. Essa mangueira é onde tá entrando água e resfriando o meu vapor. No momento que resfriar o meu vapor, ele vai mudar de fase. E sempre observando a temperatura, certo? Isso aí é o termômetro que tem que estar na coluna, certo? Sempre verificando qual temperatura
tá? E anotando, certo? Você anotou na primeira gota e vai anotar de 1 em 1 minuto. Certo? Então, ou a prática é basicamente essa. Ó, vai pingar, né? Vai pingar sempre e lentamente. Vai ser bem lento. E isso aí já é a substância que ela saiu, né? Ela evaporou, ela entrou em ebulição, certo? Em uma determinada temperatura. Essa temperatura ela foi anotada na primeira gota que foi extraído, certo? Então, a partir dessa primeira gota, a gente já vai saber qual foi das duas substâncias que saiu primeiro, certo? Então, a prática é basicamente essa. A gente vai esperar, só questão de paciência mesmo para sair o líquido que está lá no meu balão volumétrico. E esperar para o condensador fazer o trabalho dele. Isso demanda um pouco de tempo, né? Então, a partir do momento que você pegar já os 40 ml, você passa de um Erlenmeyer para um Becker, vai separar essa amostra do primeiro 40 ml, certo? Primeiro 40 ml você vai separar. Primeiro ela separou 20 ml, né? Para depois ela separar mais 20. E assim vai colocar tudo nesse becker de 40 ml. Então, repara que no condensador tem uma mangueira no início, é onde está entrando a água. A água ela entra aqui e sai desse outro lado aqui, certo? Então, isso sempre vai ter um fluxo de água. Por quê? Porque a água ela vai resfriar. E se tiver sempre a mesma água aqui, a água, lógico que ela vai aquecer, né? Por causa da temperatura do vapor que está saindo. Então, essa água sempre tem que estar em fluxo. Então, por isso, sempre há a entrada de água e a saída de água. E é essa água que faz com que o vapor ele mude de fase, né? Saia da fase gasoso para a fase líquida. Então, o experimento é basicamente esse. Só esperar e coletar as amostras. E o experimento é basicamente isso. É só você ligar lá o aquecedor, aí aquecer sua substância, a substância vai entrar em ebulição, vai passar por essa coluna, da coluna vai passar para o condensador, né, o vapor vai passar para o condensador, no condensador vai resfriar, e o vapor vai trocar de fase, passar de gasoso para sólido, e cair aqui nesse Erlenmeyer, beleza? Em forma de líquido, beleza? Então, a prática é basicamente simples, certo? A temperatura. Não só a temperatura vai influir na mudança de fase, mas como outros fatores também. Certo? Deixa eu voltar aqui para o slide agora.
Pronto, o slide está pronto aí, gente? Ok, essa aqui tá ok. Beleza. Certo. Então, como eu disse, a prática ela é bem simples, né? Relativamente simples. É só você esperar a questão do tempo das mudanças de fase, certo? Para depois a gente fazer nossas considerações. Então, nessa prática a gente viu a questão das mudanças de fase de uma substância. No caso, aí a gente viu o ponto de ebulição, certo? Interferindo a questão da temperatura. Então, a temperatura ela foi responsável pela troca de fase, beleza? Mas existe alguns outros fatores que vai interferir na minha troca de fase. Existem algumas substâncias que vai mudar de fase com uma temperatura maior e uma outra com uma temperatura menor. Isso vai interferir o quê? Bom, primeiro, a gente viu o ponto de ebulição dos compostos orgânicos. Aqueles dois compostos que a gente colocou no balão volumétrico são hidrocarbonetos, né, ou compostos orgânicos, certo? Então, a temperatura de ebulição dos compostos orgânicos, ela aumenta com o aumento da polaridade e da intensidade da força intermolecular, bem como a diminuição das moléculas. Ou seja, a questão da intensidade da força, certo? Está intimamente ligado com a questão do aumento ou na diminuição da temperatura, que vai fazer com que esse composto ele mude de fase. Então, a temperatura de ebulição vai aumentar de acordo com o aumento da polaridade. Quando uma substância ela é muito polar, né, existe a intensidade de atração dos polos. Quando eu falo polaridade, estou falando dos polos positivos e polo negativo, certo? Quando essa intensidade ela for maior, então essa minha temperatura vai ser maior para entrar em ponto de ebulição. Então, se essa força intermolecular, certo? Então, são forças entre moléculas, está relacionado com a sua polaridade, né, com a atração do positivo com o negativo, então minha temperatura ela vai ser maior para essa troca de fase. Então, a gente vê aí que a questão da polaridade está ligado com o aumento da temperatura para entrar em estado de ebulição, certo? Então, a polaridade das moléculas, ela define o tipo de interação intermolecular que haverá. Então, a polaridade, ela vai definir qual é a interação que ela tem. Então, umas moléculas elas vão interagir por polaridade e outras apenas por força de atração, certo? De uma molécula para outra. A gente vai ver mais na frente. Então, os hidrocarbonetos, que são essas substâncias que a gente colocou no balão volumétrico, elas são compostos orgânicos que possuem somente átomos de carbonos e hidrogênios e cuja é a eletronegatividade. O que é essa eletronegatividade? Essa eletronegatividade é a força de atração de par de elétrons compartilhados. Então, essa força de atração desses pares de elétrons a gente chama de eletronegatividade. Então, essa força nos hidrocarbonetos, elas são praticamente a mesma. Ou seja, ela pode dizer que praticamente não há diferença na eletronegatividade entre os átomos nessa molécula. Então, a gente pode dizer que os hidrocarbonetos, eles são apolares. Então, a questão dos polos positivo e negativo, ele não pode influenciar muito, mas sim
a questão da força da eletronegatividade, né? Força de atração entre essas moléculas, né? Na verdade, entre os elétrons compartilhados, certo? Então, os álcools, as acetonas, as aminas, as amidas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, eles possuem átomos de elementos com a eletronegatividade mais acentuada, porque nesses compostos estão o oxigênio e o nitrogênio. Então, assim, tais moléculas são polares, algumas moléculas são polares, e a intensidade de força de atração entre essas moléculas é maior. Elas realizam ligação de hidrogênio. Então, além da ligação, da polaridade, né, dos polos positivo e negativo, há uma outra ligação, né, uma outra força de ligação, que são as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, que são aquelas pontes, né, são aquelas ligações que são feitas por hidrogênio, como, por exemplo, a água, certo? Então, a água, né, o átomo da água é H2O, certo? Então, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esses átomos se ligam, no caso, hidrogênio com hidrogênio, há uma grande força, né, dessa ponte. Então, a gente chama essa ligação de ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, certo? Então, essa força vai aumentar, né? Quanto maior for a intensidade dessas forças intermoleculares, mais difícil será para que elas sejam rompidas, certo? Então, quanto maior a força dessa intensidade dessas moléculas, né, desses átomos, mais difícil será para rompê-las, mais energia será necessária e, consequentemente, maior será a temperatura de ebulição. Então, quanto maior for essa força de ligação, maior energia eu vou ter que gastar, certo? Então, a gente viu aí que a questão da polaridade, a questão das ligações, ela interfere na minha quantidade de energia que eu vou ter que gastar para romper essa cadeia, né, para romper essas ligações, para que haja a mudança de fase, certo? Então, a gente viu que a água ela tem três fases, né? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Isso está ligado com o quê? Está ligado com a sua temperatura. Se a água estiver na fase sólida, né, quer dizer que ela está ou 0 graus ou abaixo de 0 graus. Né? Então, a forma, né, a composição, o formato dessas moléculas, ela está diferente como no formato de líquido. Né? Quando ela está em formato de sólido, as moléculas elas estão bem juntas, né? Estão bem agrupadas, certo? Por isso, ela fica com aquele aspecto de solo, né? De sólido, porque elas estão muito ligadas uma à outra, né? Estão bem agrupadas. Já quando a temperatura vai aumentando, essa força de ligação vai quebrando, né? Então elas vão se dissipando, certo? Elas vão se soltando. E por isso que acima de 0 graus, a água ela vai ficando líquida, né? Ela vai se saltando. E quando chega a 100 graus, essa força ela se liga mais ainda, né? Passa da fase líquida e vai para a fase gasosa. Né? Então, quando há a fase gasosa, quer dizer que as moléculas estão bem mais soltas, estão bem soltas, certo? Estão bem dissipadas. E isso foi ocasionado pela temperatura. Beleza? Então, a temperatura, ela tem essa função, né? Ela tem essa capacidade de quebrar essas ligações. Então, quanto maior for a intensidade dessas forças, né, intermoleculares, mais difícil será para romper essas moléculas, certo? Outro fator também está ligado no meu gasto de energia para mudança de fase, é o tamanho da minha molécula, certo? Quanto maior o tamanho da minha molécula, maior será o ponto de ebulição. Né? Então, quanto maior o meu tamanho de molécula, maior vai ser o meu gasto de energia para que essa fase ela mude,
certo? Quanto maior a quantidade de ramificações, menor será a temperatura de ebulição. Então, o tamanho da minha molécula, ela interfere muito também no meu gasto de energia, no caso aí, para o ponto de ebulição. Beleza? Então, esses aí foram as duas substâncias que a gente utilizou, né? Temos aí o hexano e o tolueno, certo? A gente vê que os dois são hidrocarbonetos, os dois são compostos orgânicos, certo? Então, os dois são basicamente compostos por carbono e hidrogênio, né? Por isso, hidrocarboneto, beleza? Então, os dois, ele tem essa mesma composição, né? Hidrogênio e carbono. Porém, as suas estruturas, elas são bem diferentes. A gente viu que o formato da estrutura interfere, o tamanho da cadeia, ela interfere, certo? Então, para o hexano, a gente vê que é uma cadeia aberta, certo? Então, se a gente for contar a quantidade de carbono, a gente vai ver que tem seis carbonos, certo? Já o tolueno é uma cadeia fechada, né? É uma formação de um anel aromático, né? Um anel benzênico, certo? Então, e se a gente contar, a gente vai contar 7 carbonos, certo? Tem uma quantidade de carbono, ele é maior, então o tamanho da cadeia, né, vai aumentar. Então, quer dizer que, em relação aos dois, o hexano, ele precisa de uma temperatura menor que o tolueno, né? Na literatura, fala que o hexano, com 68 graus Celsius, ele já entra no ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição do hexano é de 68 graus Celsius. Já do tolueno, é cerca de 110 graus Celsius, né? Já é maior que a água. Então, o tolueno precisa de 110 graus para que entre no ponto de ebulição, certo? Então, como a gente utilizou essas duas substâncias, né, no decorrer da prática, a gente ia comparar, né? Ia comparar com a nossa prática e o que está na literatura. Né? Se tivéssemos feito isso em laboratório, a gente ia comparar com qual temperatura entrou em ebulição o hexano e em qual temperatura entrou em ebulição o tolueno. Né? E isso a gente ia ver através do nosso destilador. Né? O que ia entrar em ebulição primeiro, de acordo com a literatura, seria o hexano. Então, a gente ia coletar o hexano primeiro, certo? Então, segundo a literatura, o hexano ele ia sair primeiro. As nossas primeiras coletas era para a gente, né, na literatura, para a gente coletar primeiro o hexano. E E professor, depois o tolueno. só o hexano, que a ebulição é de 68 graus, já começa a ebulição, ou tem outro Não, tem que é outros. mais rápido? Sim, tem outros que é muito mais rápido. O nitrogênio, então, Ah, sim. tem vários, né? Cada substância ela tem o seu ponto de ebulição. O ponto padrão que a gente compara é com a água, né? A água começa no seu ponto de ebulição com 100 graus, não é isso? Com 100 graus ela já começa a evaporar. Mas as substâncias são diferentes, né? No caso da água é mais que o hexano. Por quê? Porque elas têm ponte de hidrogênios, que eu falei, né? Então, com essas pontes, ela tem mais força de se ligar. Então, quanto maior a força dessa ligação, maior a minha energia. Então, ela é maior do que o hexano, né? A parede do hexano é uma cadeia aberta, tem menos carbono, né? Então, a ligação dela é menor. Então, ela exige menos energia para entrar em ponto de ebulição, né? Diferente da Entendi. água e diferente do tolueno também. Certo? Então, as substâncias, ela tem suas diferentes pontos de ebulição. Então, na literatura, o ponto de ebulição do hexano é de 68 graus Celsius. Já do tolueno, 110, né? E da água é 100. Beleza? Então, à medida que a gente for coletar, a gente ia ver qual era a temperatura e depois íamos ver se são suas respectivas substâncias.
Beleza? Então, gente, essa foi a aula prática de hoje. Foi básica, certo? E espero que vocês tenham entendido, estejam compreendido. E estou aberto aí a algumas perguntas, sugestões, algumas observações.